Se eu tenho uma proposição com o todo, por exemplo, todo cearense é brasileiro, nós podemos, a partir de um exemplo de cearense, no caso, esse exemplo, PH, um exemplo de cearense, cabecinha, tá? Escrever essa mesma proposição de que forma? Eu tiro o todo. Uma condicional, dando um exemplo, né, dando uma pessoa que representa, né, um tipo que representa, né, condicional. Se PH é cearense, então PH é brasileiro, eu posso dizer que todo cearense é brasileiro. A recíproca é verdadeira, uma via de mão dupla, tá certo? Posso ter o todo e transformar numa condicional, posso ter uma condicional, transformar num todo. Perfeito? Vamos lá, olha só. Sabe-se que todos os irmãos de Wilson são funcionários públicos. Proposição. A questão é o seguinte. Estou lendo aqui a minha questão. Carinha de emoticon, ó. Carinha de emoticon. Peraí, eu tenho uma proposição com o todo. Sim, mas o que é que ele quer saber? Só isso ele não está pedindo que é negação, ele pede para fazer uma dedução. E aí eu olho, opa, eu tenho três alternativas. Se então. Opa! Relação entre todo e o se então. Ou seja, vem para cá, traz para cá. Se uma determinada pessoa é irmão ou irmã, né? Irmã ou irmão de Wilson, então, essa pessoa é funcionário público. Esse é o pensamento, tá? Olha para cá, a ideia seria, ele fala de Maria, de Amanda e de Jorge. A ideia é que se Maria ou Amanda ou Jorge são ou é, dependendo da individualidade, né, de colocando só uma pessoa, irmã ou irmão de Wilson, essa pessoa é o quê? Funcionária pública. Pegar não tem isso daí não, homem. Tem não, e agora, José? Carinha de emoticon, vamos lá de carinha de emoticon. Olha qual é o pensamento aqui baixinho. Pessoal, preste atenção. Tchutchuquinha da melhor qualidade. Rogério, isso aí, veio pra cá. Olha qual é bem tchutchuquinha pra gente. Eu tinha um todo, transformei numa condicional. E agora? Não encontrei alternativa. Será que tem outra forma de eu encontrar uma condicional a partir dessa outra condicional? Exatamente o que você está pensando. O nosso amigo inverte e nega. O nosso amigo inverte e nega. Ora, se isso aqui é uma condicional e ele me pede uma outra dedução lógica, eu posso encontrar uma outra equivalência. Pega a segunda parte, traz para a primeira, negando. Se uma pessoa qualquer não é funcionário
público. Pega a segunda, leva para a primeira negando. Pega a primeira, leva para a segunda, então essa pessoa não é irmã ou irmão de Wilson. De Wilson. Tem alguma coisa disso? Tem. A nossa grande amiga Amanda. A Amanda aqui, ó. Se Amanda não é funcionária pública, então Amanda, ela não é irmã de Wilson. Gabarito da nossa questão, letra C. Já guarda aí também nos teus alfarrábios. A ideia do todo, ele também não dá nada de graça não, né, meu povo? Tendo o todo, trabalhando com a condicional, caso o caminho normal dessa troca não encontre, não é que não dê certo, é que não encontre alternativa, tá certo? Porque ela é uma dedução lógica correta, o que é que eu preciso fazer? Eu aplico o inverte e nega, tá certo? Aplico o inverte e nega. Perfeito? Olha só, considere verdadeira a afirmação: toda criança gosta de correr. Considere as afirmativas a seguir. Como Abel não é criança, então não gosta de correr. Como Abel gosta de correr, então é criança. Como Abel não gosta de correr, então não é criança. Primeira ideia, esse como tá me dando ideia de quê? De condicional. Inclusive que ele tem um então aqui, né? Então. A ideia seria que se Abel não é criança, então Abel não gosta de comer. Se Bruno gosta de correr, então é criança. Se Carlos não gosta de correr, então não é criança. Vamos devagar. Traz para cá. Quero todo. Estou com afirmativas, querendo saber se essas afirmativas são verdadeiras, no sentido de uma condicional, do se então. Primeiro pensamento. Toda criança gosta de correr. Então, se é criança, então gosta de correr. Tem algum desse caso? Se é criança, não tem, ó. Se é criança, então gosta de correr. Não tem essa daí. Beleza. Tivesse uma alternativa 4. Se PH é criança, então PH gosta de correr. Verdadeiro. Verdadeiro. Se PH é criança, então PH gosta de correr. Perfeito? Beleza. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar essa condicional que eu criei do PH e vou aplicar o inverte e nega. Se PH é criança, então gosta de correr. Troquei. Neguei. Se PH não gosta de correr, tem não gosta de correr e tem, ó, é o Carlos. Se o Carlos não gosta de correr, então, primeira parte é criança, leva para a segunda parte, negando. Não é criança. Carlos não é criança. Então, a única verdadeira que eu tenho aí, por mais tchutchuquinha que você possa imaginar, PH tá tão bonita essas duas, não pode. Não são equivalentes, não são também verdadeiras. A única verdadeira, aliás, as duas que eu teria, né, seria se a pessoa, o nome da pessoa é criança, então essa pessoa gosta de correr. Daí, com essa na mão, eu aplico o meu inverte e nega. Se não gosta de correr, então não é criança. Inverte e nega, gabarito da nossa questão, letra C. Palmas, palmas para vocês. Palmas para vocês. E agora, ó, hora do exercício. Vamos tocar bronca agora em alguns exercícios para fixar esse nosso conceito, para a gente finalizar a parte das proposições categóricas. Daqui a pouco a gente deve falar aí, dependendo do conteúdo programado de vocês, da parte dos diagramas lógicos, a gente vai precisar desse material. Se não, nem se preocupe, que a gente só vai falar realmente o que estiver dentro do edital de vocês, tá certo? Então vamos dar uma olhada, vamos fixar todo esse conceito que a gente estudou da aula anterior. Joga na tela, meu amigo, ó. Considere a afirmação: nenhum deputado é sensato. A sua negação é, pronto, que beleza, ó.
A afirmação traz o nenhum, pedindo a minha negação. Sabemos? Sabemos. Quem é a negação do nenhum? É o algum. O caminho normal, o, digamos, bonitinho, nas condições normais de temperatura e pressão, seria algum deputado é sensato. Não tenho isso daí, mas eu tenho um termo que é sinônimo. Sinônimo do algum. Quem é esse termo? O A pelo menos um. O A pelo menos um é um sinônimo do algum, portanto, o gabarito é letra A. A pelo menos um deputado sensato. Vamos continuar? Se não é verdade que todo ladrão é mau, então é verdade que. Ideia. Não é verdade me dá a ideia de negação. É como se eu dissesse o seguinte: esta proposição é uma proposição falsa. Não é verdade, é falso. Quando é que ela vai ser verdade? Quando eu negá-la. Se ela não é verdade, na hora que eu a nego, ela fica verdade. Olha que beleza que a gente precisa pensar aí, tá? Ou seja, o que é que eu preciso fazer? Se não é verdade que todo ladrão é mau, quando é que ela vai ser verdade? Quando eu negar o todo ladrão é mau. Vem pra cá. O todo, essa ideia não é verdade, é a ideia da negação. Viram aí a quantidade de questões que a gente tem desse estilo. A negação do todo vai ser quem? Vai ser o algum não. Quem eu tenho na negação, como é que vai ficar, né, a nossa proposição da negação do todo? Algum ladrão não é mau. Algum ladrão não é mau, ou ao menos um. Olha a outra forma que aparece aí. Existem várias formas de sinônimos que a gente pode trabalhar. Pelo menos um, ao menos um, lembrando do meu termozinho não. Ao menos um ladrão não é mau. Gabarito da nossa questão, letra D. Pessoal, cuidado, tá? Nesse caso, poderia até ser como pegadinha dele, ao menos um ladrão é bom. É bom. Ou seja, o cara não é mau, é porque ele é bom. Tanto é que tem alguns casos que aparece o é bom. Tá certo? Então, caso, pode aparecer, né? Ao menos um ladrão não é mau, mas bota uma setinha aqui, né? Uma observação dizendo que ele pode substituir, logicamente, o não é mau, nesse caso, por é bom. Não está cansado, é porque ele está descansado. Não é... não é noite, é dia, não é... Deixa eu lembrar mais algum caso. Não é par, é ímpar. Não é cara, é coroa, enfim. Tem alguns casos que ele pode trocar, né, logicamente, esses termos até mesmo para confundir vocês. Tá certo? Beleza? Ó. Falar que... já começamos a evoluir nosso Pokémon. Falar que é verdade que para todo policial, se o policial é civil, se o policial é investigador, então o policial está em ação. Pessoal, vamos devagarzinho, esquece o resto. Só para nossa proposição. Para todo policial, se é policial civil e se o policial é investigador, o policial está em ação. Olha a tradução lógica para esse texto. Topo é ótimo, viu? Todo policial civil investigador está
em ação. É a tradução lógica dessa nossa verdade que ele nos colocou. Dizer que para todo policial civil, se o cara é, para todo policial, se o cara é civil e é investigador, ele vai estar em ação, eu posso traduzir tudo na forma do meu todo. Todo policial civil e investigador está em ação. Belezinha. Isso, agora vamos pensar, isso é o quê? É verdade. Então vamos anotar aqui, verdade. Verdade. O que é que ele continua a me dizer? É logicamente equivalente a falar, agora importantíssimo, que não é verdade. Pessoal, a pergunta que ele não quer calar. Ele quer trabalhar com equivalência ou com negação? Com negação. Por quê? Porque a negação é um tipo de equivalência. Se eu digo que algo é verdadeiro, que algo é verdade, quando é que ele não vai ser verdade? Quando eu negar essa verdade. Se eu digo que algo não é verdade, quando é que vai ser verdade? Quando eu negar essa parte e vice-versa. É verdade, eu quero uma coisa que é falsa, eu nego essa verdade. É falsa, eu quero algo que seja verdade, eu nego essa falsidade. Ou seja, ele está me pedindo a negação dessa proposição. Quem vem a ser a negação? O algum não. Algum policial, civil, investigador não está em ação. Existe um civil investigador que não está em ação. Gabarito da nossa questão, letra E. Já estamos começando a evoluir. São vários conceitos estudados dentro desse bloco das proposições categóricas entrando numa questão só. Perfeito, pessoal? A tradução, importantíssima tradução para a gente, desse nosso termo para uma proposição completa com o todo. A ideia é que, se eu digo que essa proposição é verdadeira, quando eu quero que ela não seja verdadeira, ou seja, quando eu quero que ela seja falsa, eu vou negar essa verdade. Quando eu negar a verdade, ela passa a ser não é verdade, ela passa a ser falsa. Negação, então, do todo, gerando o meu algum não. E por último ainda, a troca, o sinônimo, no lugar do algum não, eu coloco o existe um com o não obrigatoriamente. Lindo e maravilhoso, lindo e maravilhoso. Vamos mais. Considere a afirmação: todos os baianos gostam de axé e de acarajé. Todos os baianos gostam de axé e acarajé. Ele me pede a negação. Negação do meu conectivo e. Nega a primeira, nega a segunda, troco o i pelo ou. Pronto. Todos os baianos gostam de axé. Eu vou negar o todo. Todos os baianos gostam de acarajé. Eu vou negar novamente o todo. E no lugar do i, eu coloco um ou. Como é que eu nego o ou? Como é que eu nego o todo? Algum não. Ou seja, algum baiano não gosta de axé, conectivo ou algum baiano não gosta de acarajé. A gente pode até juntar num só, vamos juntar num só. Algum baiano não gosta de axé ou de acarajé. Ou, como a nossa alternativa nos dá, pelo menos um baiano não gosta de axé ou não gosta de acarajé. Perfeitamente. Tranquilidade. Vamos mais uma. Sou eu, né? Sou eu que passo. Considere a afirmação feita sobre um setor de uma empresa
no qual há funcionários lotados. No setor de uma empresa, esquece até essa partezinha aqui. No setor de uma empresa, há algum funcionário, com, no mínimo, 32 anos de idade. Há algum funcionário com, no mínimo, 31 anos de idade. A fim de se negar logicamente essa afirmação, argumenta-se que, ou seja, tradução, vou negar o algum. Como é que eu nego o algum, pessoal? Nenhum. Vamos lá? Nenhum funcionário tem, no mínimo, tem que ter um verbinho aí, no mínimo, 32 anos de idade. Nenhum funcionário tem, no mínimo, 32 anos de idade. Letra A, né, professor? Negotof. Aqui ele está dizendo que nenhum funcionário do setor tem 32. Aqui tem no mínimo. Nenhum tem no mínimo esse valor. Pessoal, então não tem nada aí não. Tem. Olha agora o tchutchuquinha da melhor qualidade. Veja que eu tenho algumas proposições utilizando o todo. A minha afirmação é o nenhum. Será que eu posso escrever de outra forma? Será que eu posso encontrar uma proposição equivalente a este nenhum? Vem para cá. Pela nossa tabelinha, o nenhum, existe a possibilidade de equivalência. Para o nenhum, existe a possibilidade de equivalência. Quem é o equivalente ao nenhum? Todo não. Ou seja, todo funcionário não tem, no mínimo, 32 anos. Todo funcionário não tem, no mínimo, 32 anos. Ou seja, todo funcionário tem, no máximo, 32 anos. Tem isso aí? Tem isso aqui. Perfeitinho, tranquilidade. Olha aí, já juntou, traz para mim. Já juntou na mesma bolotinha aí uma negação do algum gerando o nenhum, e jogou também uma equivalência do nenhum, trazendo para o todo não. Perfeito, pessoal? Tranquilidade. Vamos em frente, mais uma. Considere a proposição: nenhum matemático não é dialético. Laura anuncia tal proposição, que tal proposição implica necessariamente que. Agora lascou tudo. Porque o cara me diz uma proposição utilizando o nenhum, e o não ainda é não dialético, né? Não é não dialético. E ele me traz 4 condicionais. E agora, José, como é que eu vou fazer da minha vida? Ah, peraí! Lá na tabelazinha do pH, ele me disse que este nenhum não pode ser a equivalência para o todo. Falei ou não falei isso, meu povo? Lá, quando a gente começou naquela nossa tabelazinha, a gente disse o seguinte, que o todo, todas as cadeiras da sala são azuis, ou seja, nenhuma cadeira não é azul. A volta também é possível. A equivalência do todo é o nenhum não. A equivalência do nenhum não é o todo. Ou seja, quando eu digo que nenhum matemático é não dialético, eu quero dizer que
todo matemático é dialético. Que beleza, meu povo, que beleza. A nossa proposição verdadeira vai ser, né? Todo matemático é dialético. E agora o que é que eu preciso fazer? Bom, eu vou pegar agora com esse todo e tentar encontrar o quê? A nossa condicional. Não é isso? Nós já estudamos, sabendo que a parte a parte do todo pode ser transformada numa condicional, vamos fazer, vamos relembrar. Vamos lá? Primeira parte. Se alguém é matemático, então alguém é dialético. Eu tenho isso aí? Se alguém é matemático. Logo, Carlos, ó, Carlinhos, o primeiro item, se Carlos é matemático, então ele, Carlos, é dialético. Beleza, essa primeira vale. Deixa eu deixar pintadinha aqui a primeira. Deixa eu deixar uma verdadeira aqui assim. Aqui vale, um tiquezinho. Perdão. O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu preciso fazer agora? Vou aplicar aí o meu inverte e nega nessa situação para ver se existe alguma parecida aí. Como é que eu vou fazer? Se... Deixa eu trocar. Já tá de azul mesmo. Se alguém pega a segunda parte, é dialético, leva para a primeira negando, não é dialético. Então, quem é a primeira parte é matemático. Leva para a segunda negando, não é matemático. Não é. Tem alguém que não é dialético? Tem. O meu amigo Luiz aqui, ó. Se o Luiz não é dialético, então não é matemático. Ou seja, vale para 1 e para 3. As duas implicações são verdadeiras, né? Estão corretas também na mesma situação, se eu utilizar o meu conectivo, perdão, a minha condicional. Perfeito, meu povo? Tranquilo? Belezinha, meu povo? Só um detalhezinho aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui, que eu acho que eu pensei uma coisinha, falei uma coisa e pensei outra coisa diferente aqui, nesse finalzinho de aula, ó. Perdão aqui, vamos para cá. Quando eu digo que nenhum funcionário tem no mínimo 32 anos e que eu encontro uma equivalência com o todo não, todo funcionário não tem no mínimo 32, ele tem no máximo quanto? 31, perdão, ainda bem que deu tempo ainda de voltar, aqui eu fiquei com esse negócio encucadinho aqui assim, e aí deu tempo de voltar, olha qual é a ideia. Se todo funcionário não tem no mínimo 32, é porque ele tem no máximo quanto? 31. Ele não tem no mínimo 32, ele tem no máximo 31. Todos os funcionários do setor têm no máximo 31 anos de idade. O gabarito da nossa questão é letra E. Mil desculpas se sentiu que foi, ainda bem que foi dentro da mesma aula, que senão ia dar um papoco tão grande, rapaz. Tira dúvidas. Por favor, se você estava escrevendo, não esperou nem acabar a aula, não escreva mais, não escreva mais. Perfeito, povo? Ó, da parte de proposições categóricas é isso que a gente precisa lembrar, tá certo? Fizemos dos mais básicos aos mais avançados do que pode aparecer desse tema, tá certo? Continua treinando, anota nos teus alfarrábios a tabelazinha ou aquela figurinha que o PH mostrou, o que ficar melhor, que você ficar mais tranquilo de entendimento para vocês e segue preenchendo, segue tentando resolver exercício.
Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com um novo assunto para vocês. Beijo no papai e na mamãe.